O Pinga Fogo era um programa semanal jornalístico da Rede Tupi de televisão e eu fazia parte da bancada de entrevistadores do programa. Normalmente nós entrevistávamos políticos e o programa tinha na época uma repercussão muito grande, até porque vivíamos uma época difícil, os famosos anos de chumbo, né? Existia censura à imprensa. E era sempre um exercício muito difícil você entrevistar os políticos, porque era impossível não enveredar por temas polêmicos, como tortura. Eu me lembro até que num pinga-fogo histórico, a partir de uma pergunta nossa, o então ministro Jarbas Passarinho admitiu no ar a existência de tortura no Brasil. Então o programa estava muito vinculado, ele tinha praticamente todo o universo do qual ele tratava enveredava pelo âmbito da política. Quando se pensou em fazer um pinga-fogo especial e trazer para esse pinga-fogo a figura de Chico Xavier, por decisão da direção da empresa e por decisão da direção do programa, pela coordenação que era feita na época pelo Almir Guimarães, não foi mantida a bancada original do Pinga Fogo. O Almir decidiu convidar pessoas que tinham alguma vinculação com a doutrina espírita, né? Ou que estavam mais próximas, ou que tinham investigado mais. Por decisão da direção do programa, eu fui mantido na bancada como um repórter que até ali não tinha nenhuma vinculação com o espiritismo, ou seja, eu iria encarnar naquele programa a curiosidade do cidadão comum que queria entender e às vezes até contestar. Eu digo isso no programa, né? Que eu me preparei para levantar questões polêmicas, para eventualmente encontrar brechas nas ideias defendidas pelo Chico, como bom repórter, quer dizer, na tentativa de trazer a discussão e a polêmica sobre o tema, que era um tema muito polêmico, né? Então, na verdade, eu fui parar no programa, eu fazia parte da bancada original, mas fui fazer parte desse programa especial por decisão da coordenação do programa, que era feita pelo Almir Guimarães, né? Quando se decidiu fazer um programa com o Chico, em muitos setores, entendeu-se aquilo de uma forma um pouco pequena, no meu modo de ver. Se entendia que era uma tentativa de conferir uma grande audiência ao programa, porque, enfim, era um tema polêmico, essa coisa toda. Eu já, desde que fui convidado para participar do programa, já sabia da intenção de se fazer um programa sério e que abordasse em profundidade todo esse universo que na verdade, não era muito bem entendido. Eu acho que o Pinga Fogo prestou esse serviço na medida em que posicionou o espiritismo de uma forma mais clara para todos os brasileiros, né? Eu posso dar um depoimento, inclusive, da repercussão que ocorreu em mim a partir de um determinado momento. Quer dizer, eu, como disse há pouco, eu me preparei para o programa como um jornalista se prepara para uma grande entrevista, seja ela com quem for, né? Enfim, tentei conhecer um pouco da doutrina espírita, um pouco da vida do Chico, né? E levantar mesmo questões com pessoas que contestavam as ideias do Chico, para estabelecer um contraponto no ar, para não ficar um programa jornalisticamente monótono, onde você tivesse uma única posição. E foi assim que eu fui para o Sumaré, né? Velha e saudosa sede da Rede Tupi de televisão, e para onde eu ia toda sexta-feira. O programa era feito sempre às sextas-feiras. Então, toda sexta-feira, por volta de 8h30, eu saía da 7 de abril, ia para o Sumaré para participar do programa, que normalmente começava por volta de 10 e pouco, né? Às vezes era gravado o programa, às vezes ao vivo. E era um caminho já conhecido, né? Um ambiente já conhecido. Nós chegávamos tarde para gravar, estávamos acostumados a conviver ali com poucas pessoas, porque a emissora já estava no final do expediente, né? O Pinga Fogo era um programa que praticamente fechava a programação da emissora. E eu me lembro que quando estava chegando nas cercanias ali do Sumaré, eu já sofri um grande impacto, porque existia um número absurdo de pessoas na rua, né?
eram milhares, seguramente milhares de pessoas esperando e que não iam, sabiam que não iam conseguir entrar no auditório, porque o auditório não comportaria tanta gente, né? A emissora teve o cuidado de colocar alguns aparelhos de televisão fora, e as pessoas estavam ali posicionadas esperando a chegada do Chico. O Chico não tinha chegado ainda, né? E aquilo para mim foi o que mais chamava a atenção, quer dizer, apesar de um número enorme de pessoas, um silêncio rigoroso, um silêncio respeitoso, sabe? Não havia balbúrdia, não havia empurra-empurra, quer dizer, eram cidadãos comuns que ali estavam imbuídos de alguma coisa mais ampla do que a simples curiosidade de ver uma estrela de televisão ou qualquer coisa parecida, né? Então isso chamou muito a minha atenção na chegada. Eu já entrei impactado para fazer o programa, né? E durante o programa todo, quer dizer, aqui, o que ocorreu, na verdade ocorreu comigo aquilo que ocorreu com o Brasil, né? Eu também digo isso no programa, quer dizer, chamava a atenção aquela figura tranquila, paciente, exalando amor, tranquilidade, paz, né? Sabedoria, né? Isso, na verdade, contagiou a todos nós, contagiou o Brasil. Eu acho que o programa Pinga Fogo se prestou algum trabalho, algum serviço à doutrina espírita no Brasil, foi o de realmente separar o joio do trigo e mostrar o que era o espiritismo, né? Eu tenho a sensação que até ali, para o brasileiro comum, estava tudo num balaio só, né? O espiritismo, umbanda, candomblé, era uma coisa meio misturada e meio, por desconhecimento, desacreditada, né? Desacreditada a priori, né? E o programa foi capaz de transmitir isso, não de uma forma didática ou acadêmica, mas transmitir emocionalmente. Eu acho que o Chico e as coisas que ele disse, a maneira como ele participou do programa, tudo isso tocou profundamente o brasileiro pela emoção, pelo coração mesmo, né? Que é uma forma, no meu modo de entender, definitiva de ser tocado, né? Quando você é tocado pela emoção, realmente isso nunca mais se afasta de você. Então, isso a gente passou a sentir já no dia seguinte no âmbito de redação ou no âmbito das pessoas com as quais a gente convivia, né? Quer dizer, mesmo os mais céticos antes do programa estavam um pouco estupefatos depois do programa, né? Revelavam que o programa também os havia impactado, quer dizer, que o Chico havia conseguido conquistar uma legião enorme até de descrentes, né? Então isso a gente sentia, quer dizer, foi uma coisa muito clara. A repercussão do programa foi absurda. O programa foi, se eu não me engano, até 2h30 ou 3 horas da manhã, e chamou a minha atenção novamente, porque quando eu saí do estúdio, a mesma multidão que estava antes do programa permanecia lá, né? Madrugada dentro, esperando o final do programa e agora esperando a saída do Chico, né? Quer dizer, ninguém arredou o pé dali. Foi uma coisa tão tocante que realmente as pessoas permaneceram, né? Isso no dia seguinte a gente sentiu, foi um recorde de audiência. Eu não saberia te dizer quais foram os ratings de audiência da época, mas seguramente foi uma das maiores audiências da televisão brasileira. E no dia seguinte você encontrava na rua, né? As pessoas te reconheciam, comentavam, e você podia perceber naquele momento que o programa havia cumprido um papel de efetivamente oferecer ao Chico a audiência que ele merecia, né? A capacidade de fazer com que as pessoas entendessem o que era o serviço que ele estava prestando aqui na Terra, né? Enfim, foi muito impactante, foi demais. Existe o espiritismo antes e depois do Pinga Fogo, né? Para nós todos, como brasileiros, jornalistas ou não, obviamente, após aquele conhecimento mais amplo e mais profundo do que representava o Chico e a sua doutrina, a gente passou a acompanhar aquilo com outros olhos. Acho que o Brasil passou a acompanhar o Chico com outros olhos, porque passou a conhecer melhor o Chico, né? Então, talvez o grande ganho do programa, que o programa ofereceu ao Espiritismo e ao trabalho que o Chico tinha que cumprir aqui,
foi a possibilidade de um reconhecimento mais amplo, né, que fez com que as pessoas todas, inclusive nós, acompanhássemos. Eu tenho a sensação jornalística aí de que após o programa foi possível ao espiritismo no Brasil ganhar algumas etapas, né? Quer dizer, acelerar um pouco o processo. Eu acho que o programa facilitou isso e a gente sentiu isso depois pelo noticiário, pela própria abertura que passou a existir para o Chico nos veículos de comunicação, no país em geral. Eu acho que o programa prestou esse serviço de acelerar realmente o passo e fazer com que as pessoas entendessem melhor, conhecessem melhor. Seguramente muitos descobriram aí o seu caminho religioso, né, o seu caminho de fé. E, enfim, a gente percebe que o programa deu um grande start, né, para a difusão maior do espiritismo de um modo geral e da figura especificamente do Chico, né? Eu estou novamente sob impacto, né, porque eu cheguei aqui nesse simpático ambiente, cercado de imagens de cinema, que é uma paixão minha, né, e de repente você me coloca na tela uma imagem minha 34 anos mais jovem, isso já é um impacto grande, e participando de uma coisa que eu reputo como um dos mais importantes trabalhos da minha carreira jornalística de 43 anos, né? E que eu não tinha ideia de que isso existia, de que essas imagens estavam vivas. Eu faço parte daquele grupo de antigos funcionários dos diários e emissoras associados que, quando a empresa quebrou, faliu, a gente tentou, inclusive, encontrar arquivo de jornais, de fotos, alguma coisa da área de televisão, e foi em vão essa pesquisa. Também não tive condição de fazer uma pesquisa muito ampla, porque a gente tinha que continuar ganhando a vida, né? Mas era uma coisa tão preciosa, porque o pinga-fogo, na verdade, e aí eu me permito falar um pouquinho sobre os diários associados, né? Eu acho que o que foi feito, por exemplo, com o Chico Xavier, só poderia ter sido feito nos diários associados. Nem hoje, nas grandes e poderosas redes de televisão que temos, à altura do que se faz no primeiro mundo, né, não há esse espaço, não há essa disponibilidade de tempo para se fazer alguma coisa como aquela que era feita na Tupi. E basicamente, no meu modo de entender, não é apenas porque a Tupi tivesse 30 e poucos anos atrás em relação ao timing da televisão de hoje. É que a Tupi era basicamente uma televisão feita com paixão. Além dos donos, nós que fazíamos a TV Tupi, nos sentíamos meio sócios da Tupi. A gente não se importava, por exemplo, de trabalhar alguns meses sem receber salário, porque a gente fazia aquilo com muita paixão. Então, resgatar isso, quer dizer, resgatar o Chico, resgatar a maravilha das coisas que ele tinha para dizer ali, e que, na verdade, eu acho que determinaram uma aceleração do crescimento do espiritismo no Brasil, já é historicamente importante. E, da mesma forma, resgatar a força de um veículo que não é hoje muito lembrado, até porque pouca coisa existe em termos de memória, né? Mas que seguramente foi um tipo de jornalismo, de televisão, um tipo de comunicação diferenciada, que quem conheceu, quem viveu, viveu, quem não viveu não vai viver mais. Quer dizer, aquilo era uma coisa que transcendia um pouco as regras hoje tão rígidas, né, em relação a tempo, em relação à importância do índice de audiência, em relação a quanto isso vai representar de faturamento ou não para a emissora, né, que são, na verdade, os componentes que determinam o que é a programação de televisão de hoje. Naquela época, a Tupi admitia, a rede Tupi de televisão admitia que muitas vezes a paixão determinasse uma programação e abrisse um espaço de 4, 5 horas para um programa com uma figura como Chico Xavier. Eu acho difícil que ele tivesse esse espaço hoje na televisão que se faz no Brasil.
E eu acho que o que você está resgatando, além de resgatar a figura do Chico e o Espiritismo, é um resgate ao qual nós, profissionais de comunicação nesse país, vamos ficar eternamente gratos, porque realmente você está resgatando alguma coisa que é muito importante para a história da comunicação no país e que, para mim, particularmente, é o meu cinema paradiso. Eu era um jovem repórter na época e participei dessa entrevista com o Chico Xavier, que era um pinga-fogo, e posso dizer hoje, passado 30, foi em 1971 isso, passado 35 anos praticamente, eu posso dizer que essa talvez tenha sido a minha entrevista de televisão que mais repercutiu em toda a minha carreira. Eu nunca fiz uma entrevista um programa de televisão, e olha que eu participei do Pinga-Fogo durante anos aqui, participei também do Record Notícias, na Record, que era um programa do mesmo gênero, né? Tive uma carreira grande na televisão, no rádio e posteriormente em seguida nos jornais, né? Trabalhei em vários jornais, e nunca tive uma entrevista que tivesse a repercussão que teve a entrevista com o Chico Xavier, né? Então talvez seja a grande entrevista que eu participei, juntamente com outros colegas, como o Durval Monteiro, com o Saulo Gomes, né? E Ellen, né? Que era uma jornalista dos Diários Associados na época também, né? E esse grupo, não posso me esquecer da emoção que nós tivemos no final desse programa, porque eu, que não era espírita, entendeu? Fui participar com um espírito de curiosidade, porque já conhecia o Chico, acompanhava o trabalho do Chico, tudo isso. E fui surpreendido com o resultado dessa entrevista. Para você ter uma ideia, naquele tempo não existia ainda transmissão direta para o Brasil. As transmissões eram regionais, as estações trabalhavam regionalmente, as estações de São Paulo, do Rio. Então, mas havia já o videotape. Esse videotape, eu tenho a impressão que correu o Brasil durante 3 anos, sendo exibido em cada município brasileiro do mais. Eu cheguei a receber cartas na época de municípios do interior do Amazonas, do interior do Pará, dos lugares mais longínquos do Brasil, né, mostrando a repercussão, o que revela a repercussão da entrevista com o Chico Xavier, o Pinga-Fogo do Chico Xavier. Me lembro do Almir Guimarães, que era o coordenador da matéria, e me lembro da dificuldade que foi, porque não foi fácil, o Chico não dava a entrevista, o Chico não, foi muito difícil conseguir obter a entrevista com o Chico. Eu tenho a impressão que foi uns 6 meses de combate da direção do Pinga-Fogo para obter o acordo do Chico. Ele teve se deslocado de Uberaba, né? E veio para São Paulo para participar desse programa. Mas foi realmente a grande entrevista em termos de repercussão que eu participei em toda a minha carreira. Eu saí emocionado, como saíram todos os entrevistadores, inclusive, entre os entrevistadores também, eu não citei ainda o Freitas Nobre, que sempre foi um dirigente espírita, inclusive, não é? E o próprio Almir Guimarães, que era um homem que não tinha também nenhuma relação direta com o espiritismo, né? Ali, alguns que participaram daquela entrevista, que é o meu caso, por exemplo, talvez foi até uma honra ter participado daquele programa, porque eu era um jovem repórter que talvez não tivesse preparado para uma entrevista tão importante. E não, por mais que eu tivesse me preparado para a entrevista, eu ainda não tinha um preparo suficiente para participar de uma entrevista com um dirigente espírita tão importante como Chico Xavier. Entendeu? Então, a minha presença ali foi, no final do programa, foi até de agradecimento ao Almir Guimarães, que era mais ou menos quem coordenava aquele programa, né, de poder ter participado dessa entrevista que marcou muito a minha vida profissional. E a tal ponto que eu considero hoje como a principal entrevista da minha carreira profissional na televisão. Pelo menos em termos de repercussão e de impacto criado pela entrevista e pela presença desse homem sereno, desse homem tranquilo, desse homem voltado para a área social, não é? E espiritual também, claro, principalmente espiritual, mas também não se esquecer nunca da área social, que a obra dele já se desenvolvia enquanto ele vivia. Eu acho fundamental, porque o Pinga-Fogo realmente teve reportagens, teve debates muito interessantes. Na primeira fase do Pinga-Fogo, que eu não participei, como na segunda fase que eu participei, que foi o caso da entrevista com o Chico.
Mas, paralelamente a essa entrevista, existem outros grandes debates que foram patrocinados pelo Pinga Fogo, que são obras da história do Brasil. Eu acho que é uma obra muito meritória esse resgate do arquivo do Pinga Fogo.